Os destaques entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere toda semana aqui na TV Justiça. Plenárias está começando. E hoje nós vamos rever os principais momentos das sessões dos dias 13 e 14 de novembro de 2013. Karina, um processo chama muito a atenção, é claro, sem contar uma variedade também de temas julgados, essencialmente versando sobre direito penal, mas eu acho que a cereja do bolo continua sendo a Ação Penal 470. Sem dúvida alguma, e eu disse essa semana no Direto do Plenário, quando cobrimos as sessões ao vivo, que depois do julgamento da Ação Penal 470, o julgamento desse segundo embargos de declaração, que aconteceu na quarta-feira, foi sem dúvida alguma um dos julgamentos mais importantes desse ano, quando os ministros decidiram que aquelas penas que foram aplicadas a determinados réus e que não são passíveis mais de discussão em sede de recurso, elas devem ser cumpridas imediatamente, decretando, inclusive na quarta-feira, o trânsito em julgado, ou seja, confirmando que não cabe mais qualquer tipo de recurso e determinando a expedição de mandados de prisão. E nós também tivemos um destaque esta semana, que vamos ver daqui a pouco, que é direitos humanos sob uma perspectiva do direito internacional. Nós tivemos a 49ª sessão pública da Corte Interamericana de Direitos Humanos, com direito, inclusive, à realização de um seminário internacional. Será tema do nosso programa de hoje, como destaque também da semana. Primeiro, vamos à sessão plenária da quarta-feira do Supremo Tribunal Federal. O plenário do STF decidiu que as penas não questionadas já podem ser executadas no caso da AP 470. Foram 7 horas de um debate intenso entre os ministros, que concluíram pela execução imediata das penas que não foram contestadas por meio de embargos infringentes. O tribunal deliberou pela formação progressiva da coisa julgada, reconhecendo a existência de capítulos autônomos do acórdão condenatório, que são suscetíveis de execução imediata, não obstante a interposição de embargos infringentes em relação a outros capítulos nos quais tenham obtido pelo menos 4 votos. Está claro? Ou dos quais já tenha sido formulado o juízo positivo de admissibilidade. Vossa Excelência me permite? O tribunal reconheceu a execuibilidade das condenações. Sim, isso está dito. Das condenações não suscetíveis a embargo. Exceto em relação aos réus que interpuseram embargos infringentes, naquilo que foi objeto desses embargos, enquanto não proferido o julgamento definitivo. Tá bem. A sessão começou com a análise de 10 embargos apresentados à Corte. A maior parte, negada. Eu não conheço dos embargos e reconheço o seu caráter protelatório. Apenas 2 recursos foram reconhecidos em parte pela Corte. Bruno Fischberg vai prestar serviços à comunidade e pagar multa. E o deputado federal João Paulo Cunha recorreu para ter mais explicações sobre o acórdão da condenação. O pedido foi aceito pelo presidente da Corte, que explicou: a condenação dele por peculato foi baseada no valor de R$536 mil. Karina, falamos a respeito, na reportagem vimos que não pode haver mais embargos infringentes, mas também nem embargos de declaração. O que eu gostaria de chamar a atenção é que nesse segundo embargo de declaração, o que se buscava, na verdade, era um esclarecimento sobre quaisquer pontos que naquele julgamento dos primeiros embargos teriam sido omitidos pela decisão da Suprema Corte, ou que de uma certa forma fossem contraditórios, ou que de uma certa forma tivesse alguma obscuridade a ser sanada. Na grande maioria dos julgamentos, dos 10 embargos de declaração que foram julgados nessa semana, a grande maioria foram considerados meramente protelatórios, ou seja, uma tentativa da defesa em protelar o início da execução das penas que foram aplicadas quando do julgamento da Ação Penal 470 no finalzinho do ano passado. 2 apenas, como vimos, foram julgados procedentes que realmente havia necessidade de se modificar. Para esses 2 casos,
ministros Breno Fischberg e João Paulo Cunha, os ministros consideraram que não se deve ainda dar execução imediata às penas que foram cumpridas, porque dessa decisão ainda poderia ser, em tese, cabível um recurso, mas então não haveria ainda o trânsito em julgado. Mas para os demais, em que os ministros consideraram meramente protelatório, execução imediata da pena com a expedição imediata, inclusive, com o perdão da redundância, dos mandados de prisão. exercer, alegando o direito adquirido. Para a União, essa decisão ofendeu a Constituição Federal, na medida em que conferiu ao Instituto do Direito Adquirido uma extensão indevida, incompatível com o regime jurídico de direito público inerente às carreiras de Estado. O relator, ministro Teori Zavascki, entendeu que não é cabível acumular direitos adquiridos depois que o funcionário público ingressou na magistratura. A vedação de acumular certamente se estende tanto aos deveres do cargo de prestar seus serviços, como principalmente aos direitos de obter vantagens remuneratórias. Não há base constitucional, muito ao contrário, a vedação expressa, para pretender apenas a acumulação da remuneração. Não existe direito de formar um regime jurídico híbrido de caráter pessoal e inteiramente individual que represente a acumulação, num deles,
de vantagem própria e exclusiva do outro. Em várias oportunidades, apreciando situações análogas, o Supremo Tribunal Federal rejeitou pretensões da espécie. Divergiram do relator os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux. Preocupado com essa situação desonômica que vai gerar no seio de uma mesma carreira centenas de recursos inadmitidos aqui de magistrados, e aí consolidado o direito, as turmas decidindo monocraticamente, e agora vamos numa repercussão geral negar tudo quanto o Supremo afirmou até então. Então eu peço vênia para, como já fizemos aqui inúmeras vezes, não obstante o recurso esteja submetido à repercussão geral, para não admitir esse recurso. O ministro Teori Zavascki votou pelo provimento parcial do recurso e justificou. Voto, por isso, pelo provimento parcial do recurso, nos mesmos limites adotados pelo tribunal no julgamento do caso análogo, no AI 410-946, já referido, cuja conclusão foi a de dar parcial provimento para considerar, a inexistência de direito adquirido ou agravado em continuar recebendo os quintos incorporados após a mudança de regime jurídico. 2, preservados, no entanto, os valores da incorporação já percebidos pelo recorrido em respeito ao princípio da boa-fé, na linha dos precedentes. Meu voto é pelo provimento parcial nessa linha. Karina, essa decisão vale apenas para o magistrado especificamente que tinha essa situação, era funcionário e queria incorporar os quintos, ou é uma decisão que ela se estende também com efeitos de repercussão geral? Inclusive a repercussão geral foi um tema que foi discutido antes mesmo do mérito, não é? Os ministros, eles estavam discutindo, teve um ministro que levantou uma possibilidade de que essa matéria, o ministro Luiz Fux, não seria uma matéria eminentemente constitucional, mas sim que teria uma afronta com a lei orgânica da magistratura, sendo a discussão de caráter infraconstitucional, portanto, e que não cabia ao Supremo discutir essa matéria. Mas não foi esse entendimento que prevaleceu na Corte, tanto que até o ministro Celso de Mello se lembrou de um julgamento bastante recente em que eles confirmaram uma jurisprudência de que, tendo sido reconhecida a repercussão geral de um determinado tema em sede de recurso extraordinário, no que se denomina plenário virtual, essa discussão sobre a repercussão ou não do tema, seja em matéria política, jurídica, econômica ou social, pode ser rediscutida novamente no plenário físico. E nessa semana, quinta-feira, os ministros confirmaram a repercussão geral sobre essa incorporação de quintos obtidos em um determinado regime jurídico e a sua incorporação quando da mudança de regime jurídico ou mudança de carreira. Nesse recurso extraordinário, ele foi interposto por um juiz do Distrito Federal, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, mas como teve a repercussão reconhecida no plenário no plenário virtual e confirmada no plenário físico, ele vale também para todos os magistrados do Brasil. E qual foi a decisão tomada no Supremo? Diferente do que havia decidido o STJ, e por isso eles deram provimento parcial a esse recurso extraordinário, entendeu-se que não pode haver a manutenção dessa incorporação, não pode haver a incorporação desses quintos que foram alcançados no exercício de uma determinada carreira e o ingresso em uma outra carreira, porque trata-se de regimes jurídicos diversos. E como a gente viu na fala do ministro Teori Zavascki, não pode haver um regime jurídico híbrido. Então, se você ingressa no serviço público dentro de uma regra, o que a gente denomina de regime jurídico, ao você mudar de carreira, você vai estar submetido a uma nova regra, a um novo regime jurídico. E nessa transição, os bônus alcançados no anterior não são incorporados e levados automaticamente para o posterior. E o provimento parcial desse recurso extraordinário foi porque também o ministro entendeu e foi acompanhado no sentido de que mesmo aquelas incorporações que já haviam sido recebidas pelo magistrado, elas não teriam que ser devolvidas, já que aqui entendeu-se que não poderia haver incorporação, porque decidiu-se com base no princípio da boa-fé. Ele recebeu aqueles valores de boa-fé e, portanto, não tem obrigação nenhuma de devolvê-los. E foi essa a decisão que prevaleceu no plenário do Supremo Tribunal Federal acerca dessa incorporação de quintos obtidos quando num regime jurídico e modificando esse regime jurídico, a incorporação não deve ser feita. Destaque da sessão plenária da quinta-feira na semana, no plenário do Supremo Tribunal Federal, e além da pauta do STF, outro destaque na semana foi a Corte Interamericana de Direitos Humanos.
Durante 2 dias, a Corte Interamericana de Direitos Humanos julgou o chamado caso Rodrigues Vera e outros versus Colômbia, sobre o suposto assassinato e tortura durante a retomada do Palácio de Justiça em Bogotá, em resposta à ação armada do movimento guerrilheiro M-19. Na quarta-feira, a Corte ouviu as últimas testemunhas e peritos arrolados no processo sobre a tomada do palácio e os representantes tanto das vítimas quanto do Estado colombiano. Mas a decisão sobre a responsabilidade ou não do governo colombiano no desaparecimento, ou melhor, do Estado colombiano no desaparecimento e tortura de vítimas, só será conhecida no ano que vem. Representantes das vítimas reforçaram o argumento de que as provas apresentadas comprovam que houve a tortura, a execução e o desaparecimento forçado de algumas pessoas após a retomada do Palácio da Justiça em 1985. Aos juízes da Corte Interamericana, eles pediram que o Estado colombiano seja responsabilizado internacionalmente, além de conceder reparações aos familiares. O caso do Palácio de Justiça constitui um dos maiores atropelos da força pública com relação à vida das pessoas e ao poder judiciário. Provas controversas estavam entre as questões contestadas pelo Estado colombiano. Segundo o representante do governo, a falta de recursos técnicos e tecnológicos resultou na falência e em dificuldades para o IML identificar os corpos. Disse também que não houve o desaparecimento forçado para que o governo seja responsabilizado. Chegamos à conclusão que, salvo o caso da senhora Irma Franco, nenhuma das sentenças proferidas pelo Conselho de Estado sustenta a responsabilidade estatal na configuração de um fato ilícito de desaparecimento forçado. Após a réplica e tréplica, os integrantes da Comissão Interamericana de Direitos Humanos se posicionaram sobre tudo o que foi dito durante os 2 dias de audiência pública da Corte. Classificaram como importante a atitude do Estado em reconhecer parcialmente a omissão no caso. A comissão solicita à honorável Corte aceitar os reconhecimentos parciais de responsabilidade internacional. As partes têm até o dia 15 de dezembro para apresentar por escrito os últimos argumentos. A sentença final será divulgada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no primeiro semestre de 2014. Karina, cada corte tem os seus procedimentos próprios. A diferença, por exemplo, até entre o TSE e o STF, o Supremo Tribunal Federal, e a Corte Interamericana também tem características próprias. Pudemos acompanhar, inclusive, as sessões que foram transmitidas pela TV Justiça. E, no caso, uma diferença, por exemplo, em relação ao Supremo Tribunal Federal é essa. A audiência pública foi realizada, mas a sentença do caso em julgamento, ela só sai posteriormente. Exatamente. Nós temos, dentro da Convenção Americana de Direitos Humanos, nós temos a regulamentação de como funciona a Comissão de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A comissão, ela investiga e apresenta o caso à Corte para o julgamento. E esse julgamento é feito em 2 fases, uma fase escrita, outra fase oral, e depois sobrevém a sentença, que, de acordo com a Convenção, ela é deliberada após essas sessões públicas, né, no que se denomina, que nada mais são do que audiências para oitiva de testemunhas, peritos, para a elucidação do caso e o convencimento do juiz para, posteriormente, de forma secreta, os juízes emitirem a sentença efetivamente, apurando ou não a responsabilidade do Estado em razão daquele conflito que foi levado até a Corte Interamericana. Então, devemos aguardar. As audiências foram realizadas esse ano no Brasil, o que é uma grande deferência, não é? E teve a oportunidade de vários acadêmicos e a comunidade jurídica também entender um pouco melhor de como funcionam os trabalhos da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e um prestígio para o Brasil, sem dúvida alguma. Agora, quanto à sentença acerca dessa responsabilidade, nós vamos ter que aguardar mais um pouquinho. E, ao terminar o julgamento, que foi realizado no plenário do Tribunal Superior do Trabalho, TST, os eventos da Corte Interamericana não terminaram. Aproveitando a estrutura montada no Brasil, mais especificamente em Brasília, para sessões públicas, foi realizado um seminário internacional sobre direitos humanos, desta vez no auditório do Tribunal Superior Eleitoral. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, foi a primeira a falar na abertura do evento. A ministra fez questão de lembrar o papel da Corte Interamericana e dos tribunais superiores na hora de garantir os direitos e liberdades do cidadão. No nosso caso, juízes de tribunais constitucionais ou juiz da Corte Interamericana é um dever funcional que nós temos, mas que acho que falo em nome de pelo menos de nós 4 aqui,
Nós exercemos como um dever de humanidade para com o próximo e fazemos isso porque queremos realmente que a ideia de uma sociedade livre, justa e solidária não seja apenas uma palavra de uma norma constitucional, mas que seja a realidade experimentada, vivida por todos os cidadãos. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, ressaltou a importância da interação entre Corte Interamericana e Justiça Brasileira. É importante assinalar, diante de sua extrema pertinência, que a Corte Interamericana de Direitos Humanos exerce papel singular no desenvolvimento dos países latino-americanos. A nação brasileira passou a reconhecer a jurisdição obrigatória dessa Corte Internacional em 10 de dezembro de 1998, ano do cinquentenário da Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem e da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Desde então, no período de quase 15 anos, 5 casos brasileiros foram efetivamente levados ao conhecimento da Corte Interamericana, além de algumas outras medidas provisórias. O painel Interação entre o Direito Nacional e o Direito Internacional teve a presença do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Carlos Alberto Reis de Paula. Embora não possamos falar ainda de um ordenamento jurídico internacional com os pressupostos tradicionais que temos no ordenamento jurídico nacional, não se pode negar que o sistema jurídico de cada país, ainda que autônomo, tem cada vez mais pontos de correlação com o seu entorno dessa perspectiva que é o sistema jurídico internacional. O segundo painel foi a jurisprudência em matéria de grupos especialmente vulneráveis. O ministro Dias Toffoli participou da palestra e lembrou a preocupação das cortes brasileiras em seguir o que foi assinado em acordos internacionais. Essas decisões históricas e emblemáticas bem demonstram o diálogo jurisprudencial que a Suprema Corte mantém com a Corte Interamericana e ressaltam a preocupação do Estado brasileiro em garantir a efetividade dos tratados internacionais. Registre-se aqui que antes do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça já aplicava o Pacto de São José da Costa Rica. E esse diálogo também das cortes internas foi muito importante nessa virada de entendimento no Supremo Tribunal Federal. A ministra Carmen Lúcia participou do terceiro painel do seminário, chamado As Graves Violações dos Direitos Humanos, sob a luz da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Em sua fala, de aproximadamente 10 minutos, a ministra Carmen Lúcia comentou a influência da Corte Interamericana na criação da Lei de Acesso à Informação. Esta lei é exatamente a decorrência de exigências da Corte Interamericana, em cuja jurisprudência, para o protocolo que trata da conscientização de cidadania participante, levou o Brasil a não mais permitir que não se detivessem os dados a respeito dos comportamentos públicos. Estes foram os destaques da semana, incluindo o plenário do Supremo Tribunal Federal e também a realização da 49ª sessão pública, incluindo o seminário também, como acabamos de ver, da Corte Interamericana de Direitos Humanos aqui no Brasil. Karina, na semana que vem temos sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Encontro marcado na quarta e na quinta-feira ao vivo, em direto do plenário, e no final de semana com plenárias. Obrigado pela companhia e continue conosco aqui na TV Justiça.